Olá pessoal, tudo bem? Dando sequência aí à nossa aula e a sequência de gravação das videoaulas, nós vamos abordar agora a transmissão sináptica. O que é transmissão sináptica e como ela ocorre? Vamos entender? Imagine que quando o nosso cérebro desempenha uma função, vários neurônios são ativados. Nós temos bilhões de neurônios e eles não trabalham de forma independente. Cada neurônio se comunica com outro neurônio. E essa comunicação entre as células nervosas, elas podem se dar de diferentes maneiras. Elas podem ser do tipo axodendríticas, que é uma conexão entre o axônio de um neurônio com o dendrito de outro neurônio. Elas podem ser também do tipo axossomáticas, que é a conexão entre o axônio de um neurônio e o corpo ou soma de outro neurônio. Soma é significado de corpo. E ainda a conexão entre um neurônio e outro pode ser do tipo axoaxônicas, do tipo que a conexão ocorre entre os axônios. O axônio de um neurônio se comunica com o axônio de outro neurônio. Vamos ver uma imagem que ilustra esses tipos de conexões. Então aqui nós temos um neurônio se comunicando com esse outro neurônio aqui. A gente percebe que o axônio desse neurônio se comunica com o dendrito desse outro neurônio. Esse tipo de conexão é a axodendrítica, né? O axônio de um neurônio se comunicando com o dendrito de outro neurônio. Essa comunicação não tem íntimo contato, ou seja, o axônio deste neurônio aqui não está conectado intimamente. Existe um espaço, né, entre o axônio desse neurônio e o dendrito deste outro. Aqui nós podemos observar em B uma conexão do tipo axossomática, na qual o axônio deste neurônio se comunica ao corpo ou soma deste outro neurônio. Também nessa comunicação não existe o íntimo contato, ou seja, a membrana plasmática desse axônio não está conectada à membrana plasmática deste outro neurônio. E em C, por último, nós vemos aqui 3 neurônios, este fazendo uma comunicação com este neurônio do tipo axossomática, porém este outro neurônio aqui se comunica ao axônio desse segundo neurônio aqui. Esse tipo de comunicação é axoaxônica, né? São 2 axônios se comunicando. Também não existe o íntimo contato entre essas membranas plasmáticas dessas células. Ok? Tudo bem até aí? São diferentes tipos de conexões, mas todos os neurônios precisam estar conectados. Quando a gente fala de rede neural, são diversos neurônios que se comunicam. Quando este neurônio aqui, por exemplo, sofre uma despolarização, né, passa por um potencial de ação e a sua membrana vai despolarizando, chega-se na comunicação entre os dois, tem que ocorrer um estímulo para que esse outro neurônio aqui também despolarize. E assim vários neurônios sejam ativados praticamente ao mesmo tempo, ou num espaço de tempo muito curto. Porém, nem sempre a despolarização de um neurônio faz com que o neurônio conectado a ele também se despolarize. Eu posso ter uma comunicação aqui que iniba a despolarização do outro neurônio. E nós vamos entender como isso ocorre. Para que ocorra essa comunicação entre os neurônios, é chamado de sinapse, né? São as sinapses que é a forma que um neurônio tem de se comunicar com o outro. Essas sinapses neuronais, de maneira geral, elas são sinapses químicas, ou seja, envolvem um agente químico, que é o neurotransmissor. O neurotransmissor é uma substância química
produzida pelo próprio neurônio e liberada por ele para se comunicar com outro neurônio. Neste slide eu coloquei aqui a sinapse elétrica. Embora ela não exista em células nervosas, né, ela é comum no coração, eu coloquei isso apenas para a gente distinguir o que é uma sinapse elétrica de uma sinapse química. Na sinapse elétrica, as células possuem um íntimo contato através de junções comunicantes que permitem o livre trânsito de íons de uma membrana para outra. É muito comum no coração, e nós veremos isso nas próximas aulas, as células possuem um íntimo contato uma com a outra, de tal maneira que uma proteína presente numa membrana plasmática de uma célula, ela atravessa a membrana plasmática de outra célula, permitindo o livre fluxo iônico entre as células. Já nos neurônios, na comunicação entre os neurônios, nós temos o tipo de sinapse químicas, que é transmitido através de um mensageiro químico, ou seja, um neurotransmissor. Esse neurotransmissor é liberado por um neurônio e ele vai se ligar a um receptor na membrana pós-sináptica, na membrana do neurônio que esse neurônio que despolarizou inicialmente vai se comunicar com o outro neurônio. Aqui o exemplo de uma sinapse elétrica. Nós temos aqui a membrana plasmática de uma célula e aqui a membrana plasmática de outra. Percebo que existem proteínas de membrana que se comunicam, né? Vai de uma célula a outra, permitindo o livre fluxo iônico entre as células, de tal maneira que quando uma célula tem um potencial de ação, a outra célula imediatamente ao lado já percebe essa variação do potencial de ação e também despolariza. Isso favorece a despolarização do tecido como um todo. Esse tipo de sinapse é comum no tecido cardíaco, né? Mas ela não ocorre nos neurônios. Nos neurônios nós temos isso. Nós temos aqui uma célula nervosa, né? O axônio de uma célula nervosa, lá o corpo celular, e ele está se comunicando com outro neurônio. Essa membrana aqui, deste neurônio, é a membrana pré-sináptica, pois ela despolarizou inicialmente, ela foi a primeira a despolarizar. E quando ela despolariza, ela libera os neurotransmissores que foi produzido por esse neurônio. Esses neurotransmissores são substâncias químicas que, uma vez liberados, vão cair num espaço chamado de espaço sináptico ou fenda sináptica, né? E aí esses neurotransmissores vão se ligar a receptores presentes na membrana pós-sináptica. E aí eu comentei com vocês, falando lá do sistema nervoso autônomo, do simpático e do parasimpático, que existem grandes famílias de receptores. No caso do sistema adrenérgico, né, o sistema nervoso simpático, o principal neurotransmissor liberado é a noradrenalina, que vai se ligar a duas grandes famílias de receptores, que são receptores do tipo alfa e receptores do tipo beta. Já no sistema nervoso autônomo parasimpático, o principal neurotransmissor liberado aqui, nessa terminação sináptica, né, é a acetilcolina, que vai se ligar na membrana pós-sináptica, nos receptores da membrana pós-sináptica, aqui, em duas grandes famílias de receptores, que são os receptores nicotínicos e receptores muscarínicos. Como é que é essa produção desses neurotransmissores? Eles são produzidos pela própria estrutura do neurônio. A gente tem aqui o retículo endoplasmático rugoso, que produz esses neurotransmissores, essas substâncias químicas, e com a participação do aparelho de Golgi, ele forma vesículas que armazenam esses neurotransmissores. Então a gente tem grânulos, né, cheios de neurotransmissores que ficam armazenados dentro
das células nervosas. Dentro dos neurônios ficam ali armazenados esses neurotransmissores. E para que eles ficam armazenados? Para serem liberados quando essas células são ativadas. Então aqui nós temos exemplos de vesículas, né? Vesículas sinápticas que estão cheias de moléculas neurotransmissoras, podendo ser diferentes moléculas neurotransmissoras. E quando ocorre um potencial de ação neste neurônio, isso vai favorecer a liberação dessas vesículas contendo neurotransmissores por um processo de exocitose, que vai liberar esses neurotransmissores que vão cair no espaço sináptico, na fenda sináptica, e vão se ligar a receptores presentes na membrana do neurônio pós-sináptico. Ok? Tudo bem até aí? Vamos ver esse vídeo aqui, ó. Aqui nós temos um neurônio e olha lá as vesículas, né, cheia de neurotransmissores. Quando ocorre um potencial de ação, olha, ocorreu o potencial de ação, essas vesículas se fundem com a membrana plasmática, se fundem liberando o neurotransmissor. O neurotransmissor vai ficar aqui no espaço sináptico, vai se ligar a receptores pós-sinápticos e vai permitir que essa outra célula, esse outro neurônio também despolarize, pois a ligação desses neurotransmissores a receptores podem abrir canais, né? Abrindo canais, favorecendo o influxo de sódio, por exemplo, e causando um novo estímulo para o neurônio pós-sináptico. E dessa forma, o neurônio consegue se comunicar com o outro, né? Como eu disse anteriormente, nem sempre, só mais uma vez, nem sempre um potencial de ação ocorrido num neurônio vai fazer com que o outro neurônio despolarize. O que vai depender essa despolarização? Do tipo de neurotransmissor. Existem neurotransmissores que são excitatórios, que vão se ligar na membrana pós-sináptica, causando uma nova despolarização. Mas há também neurotransmissores inibitórios, que vão se ligar a determinados canais, que são a determinados receptores, e vão bloquear a abertura de canais, inibindo assim que um novo potencial de ação ocorra. Então nós temos potenciais excitatórios pós-sinápticos e potenciais inibitórios pós-sinápticos. Esse aqui, o potencial de ação que ocorreu neste neurônio, o que é potencial de ação, pessoal? Atividade elétrica que ocorreu neste neurônio fez que ocorresse a liberação de neurotransmissores. Esse neurotransmissor vai se ligar aqui a receptores, ocasionando um novo potencial de ação nesse novo neurônio. Então, esse neurônio que despolarizou primeiro, ele é o neurônio pré-sináptico, né? E aqui ele tem a membrana dele, que é a membrana pré-sináptica. Após a liberação do neurotransmissor, ele vai se ligar no neurônio pós-sináptico, né? E a membrana pós-sináptica desse neurônio. Nem sempre esse outro neurônio pós-sináptico vai se despolarizar. Isso vai depender do tipo de neurotransmissor, porque há neurotransmissores que são inibitórios. Isso é bastante importante para que a gente consiga regular a excitabilidade dos neurônios. Às vezes um único neurônio se comunica com diversos neurônios, com diferentes neurônios. E há um neurônio se comunicando a ele, capaz de estimulá-lo, mas também há um outro neurônio se comunicando a ele, capaz de inibi-lo. Isso favorece o ajuste dessas atividades elétricas destes neurônios. Vamos acompanhar esse outro vídeo. Essa ilustração aqui, essa animação, é como se fosse um potencial de ação que está ocorrendo. E esse potencial de ação é o estímulo para que as vesículas contendo o neurotransmissor se fundam a membrana e liberem o neurotransmissor. Aqui tem um neurotransmissor que vai se ligar a um receptor.
na membrana pós-sináptica. Se ligou, olha lá, a ligação desse neurotransmissor induz uma alteração na célula capaz de abrir canais, deflagrando um novo potencial de ação. Olha, aqui eu tenho o receptor, né? Aqui eu tenho um neurotransmissor que foi liberado, e quando esse neurotransmissor se liga ao receptor, ele induz uma cascata de eventos que envolve moléculas intracelulares também, né? Depende também do tipo de receptor, e essa resposta pode ser excitatória. O que é excitatória? Faz com que esse outro neurônio também despolarize. Se ligou, abriu um canal, permitiu a entrada de íons. Se for um íon sódio, por exemplo, vai ocorrer uma nova despolarização. Então, dessa forma, os eventos seguem como se fosse uma cascata. Um neurônio despolariza e libera neurotransmissor. Esse neurotransmissor se liga a outro, se liga a um receptor em outro neurônio que faz ele despolarizar. E assim em sequência. E aí a gente tem a despolarização de vários neurônios. Um fator importante durante a despolarização, que faz com que haja a liberação de neurotransmissores, né, é a entrada de íons cálcio. Até agora a gente não tinha falado do cálcio, a gente tinha abordado mais o sódio e o potássio e o seu papel no potencial de ação. Mas quando ocorre o potencial de ação, essa alteração na voltagem da célula, né, aquela variação do potencial de membrana, faz com que abram-se canais de cálcio. E com a abertura de canais de cálcio, ocorre a entrada de cálcio na célula, e essa entrada de íons cálcio, aqui abreviado por Ca2+, né, ele estimula a exocitose das vesículas pré-sinápticas. O que é a exocitose? É aquela vesícula que estava cheia de neurotransmissor, ela vai em direção à periferia do neurônio, em direção à membrana, se funde com a membrana e libera o neurotransmissor para a região externa, para a fenda sináptica. Esse processo de exo para fora, exocitose, ocorre graças à entrada do cálcio. Então o cálcio tem um papel importante na exocitose. A exocitose é a forma pelo qual o neurônio libera o neurotransmissor que foi produzido por ele e estava armazenado. Lembra lá da produção? Foi produzido no retículo endoplasmático, o complexo de Golgi formou uma vesícula e o neurotransmissor estava armazenado. Esse processo é importante, né? Tanto de produção quanto de liberação de neurotransmissores. Imagine que eu tenho estímulos constantes num neurônio e eu libero todos os meus neurotransmissores, né? Há situações em que isso pode ocorrer. Você tem uma depleção das suas reservas de neurotransmissores. Isso, graças a diferentes estímulos, pode ser, por exemplo, o uso de alguns entorpecentes, podem fazer isso. Você libera muito neurotransmissor, vai aumentar muito a excitação dos neurônios, mas porém depois você vai ter uma depleção, uma diminuição desses neurotransmissores, e aí você não vai ter, o neurônio vai ter dificuldade para efetuar o seu papel, né? Vamos dar uma olhada nessa animação. Eu tenho íons cálcio no meio extracelular. Isso aqui é a ilustração de um potencial de ação. Quando ocorre o potencial de ação, abrem-se canais de cálcio, o cálcio entra na célula. Esse aumento do cálcio na célula faz com que as vesículas contendo os neurotransmissores se fundam à membrana plasmática, liberando o neurotransmissor. Esse neurotransmissor, uma vez liberado, vai se ligar a receptores na membrana pós-sináptica. Esse papel, esses eventos são importantíssimos, pois é assim que os neurônios se comunicam uns com os outros. Novamente, o potencial de ação
entrou cálcio, o cálcio estimula a exocitose. Exocitose é o processo pelo qual as vesículas sinápticas, vesículas contendo neurotransmissores, se fundem à membrana plasmática, liberando o neurotransmissor. Uma vez que esse neurotransmissor caiu na fenda sináptica, ele vai se ligar aos receptores pós-sinápticos. Após se ligar, ele já exerceu o seu papel. E aí ele vai sofrer metabolismo, né? Existem várias enzimas capazes de metabolizar, quebrar mesmo esses neurotransmissores, e parte dos metabólitos, né, parte da estrutura desse neurotransmissor vai ser recaptada para o neurônio pré-sináptico para formar novamente novos neurotransmissores. Como eu disse, nem todo potencial de ação faz com que a sinapse seja, no neurônio pós-sináptico, seja excitatória. Vai depender do receptor, mas também depende do tipo de neurotransmissor que aquele neurônio está liberando. Algumas substâncias são excitatórias, ou seja, eu tenho neurotransmissores que, quando liberado por um neurônio, são capazes de ativar o próximo neurônio, né? Ativar o neurônio a qual ele está se comunicando. Exemplos de substâncias neurotransmissoras excitatórias, nós temos a dopamina, a serotonina, a acetilcolina, a noradrenalina e o glutamato. Todas essas substâncias são substâncias neurotransmissoras que fazem parte aí das sinapses químicas, né? Elas estão envolvidas no processo de comunicação entre os neurônios. Quando um neurônio libera essas substâncias neurotransmissoras, elas vão se ligar a receptores em outros neurônios e capazes de desencadear um novo potencial de ação, deflagrar um novo potencial de ação. E aí segue em sequência. Um neurônio despolarizou, liberou um neurotransmissor, que se ligou ao outro neurônio, que também despolarizou, que se ligou a outro, que também despolarizou, e assim vai em sequência. Mas existem algumas substâncias que são inibitórias. Por exemplo, o ácido gama-aminobutírico, conhecido pela abreviação aqui de GABA, né? O GABA é o mais conhecido, a gente utiliza sempre ele como exemplo, mas também temos a glicina, que são substâncias neurotransmissoras inibitórias, ou seja, quando um neurônio despolariza, liberando essa substância, ela vai se ligar a receptores pós-sinápticos, mas inibindo o potencial de ação no neurônio adjacente, no neurônio a qual ele está conectado. Vamos ver essa ilustração. Aqui ocorrendo o potencial de ação. Entrou cálcio, o cálcio participa na exocitose. A exocitose libera os neurotransmissores que vão se ligar aos receptores. Esses receptores induzem alterações nessa célula, sendo capazes de estimular ou inibir que esse potencial de ação aqui ocorra. O que vai fazer com que esse potencial de ação ocorra ou não? Vai depender do tipo de neurotransmissor, né? Se ele é excitatório ou inibitório, e vai depender também do tipo de receptor. Então, graças a isso, nós temos dois tipos de potenciais pós-sinápticos, né? Qual o potencial de ação que ocorre após uma sinapse? Ele pode ser excitatório ou inibitório. Então, no potencial de ação pós-sináptico excitatório, aqui abreviado pelas iniciais PEPs, né? PEPS, ele aumenta a possibilidade de um potencial de ação ocorrer. Neste caso, neurotransmissores excitatórios se ligam a receptores pós-sinápticos para causar a entrada de íons positivos na célula. Ou seja, a célula em repouso está eletronegativa. Se eu estimulo a entrada de íons positivos, eu faço a célula positivar, facilitando que um potencial de ação seja deflagrado. Porém, eu tenho potenciais de ação
pós-sinápticos inibitórios, abreviado aqui como PIPs. Ele diminui a possibilidade de um potencial de ação ocorrer. Os neurotransmissores inibitórios, e aí o exemplo do GABA, eles se ligam aos receptores pós-sinápticos para causar entradas de íons negativos ou saídas de íons positivos na célula. Se entra íons negativos na célula, vai fazer a célula ficar mais eletronegativa. Ele pode hiperpolarizar a célula, dificultando que um novo potencial de ação ocorra. Esse processo é importante, muito importante, porque nós vamos ver, por exemplo, eu pedi um trabalho para vocês, vou passar para vocês, que existem alguns fármacos capazes de se ligar a receptores GABA, aumentando o influxo, aumentando a ligação do GABA aos receptores GABAérgicos e favorecendo a entrada de cloreto para a célula. O cloreto, abreviado por Cl-, ele tem carga negativa, ele é um ânion. E uma vez dentro da célula, ele vai tornar o meio intracelular mais eletronegativo. Quando a célula está mais eletronegativa, maior dificuldade para ela positivar. Lembra que no potencial de ação, a célula sai de menos negativa, menos 75 mV, por exemplo, e vai até mais 35 mV. Então, se ela está mais eletronegativa, está, por exemplo, a menos 90, menos 100 mV, maior dificuldade para esse potencial de ação ser deflagrado. Ok? Como é que isso ocorre? Então, eu tenho aqui o meu neurônio pré-sináptico e aqui o meu neurônio pós-sináptico. Aqui eu tenho uma vesícula contendo um neurotransmissor. Quando ocorre um potencial de ação neste neurônio, entra cálcio. Esse cálcio faz com que a vesícula contendo o neurotransmissor se ligue à membrana plasmática, liberando aqui os neurotransmissores por um processo de exocitose. Esses neurotransmissores vão se ligar a receptores, né? No caso aqui está mostrando esse neurotransmissor se ligando, e dependendo do tipo de neurotransmissor, ele pode fazer com que canais presentes nessa célula, né? Nessa célula aqui pós-sináptica, se abram e permitindo, por exemplo, o influxo de sódio. O influxo de sódio vai positivar a célula, vai fazer com que ela saia lá de um potencial de repouso eletronegativo e caminhe para o sentido de se torná-la mais eletropositiva. Então isso aqui é um PEPS, é um potencial excitatório pós-sináptico. Exemplo de neurotransmissor que faz isso, neurotransmissor excitatório, é o glutamato. Mas olhem aqui nessa outra imagem, ó. Eu tenho o mesmo processo, né? A vesícula contendo os neurotransmissores. Ocorreu um potencial de ação aqui. Esse potencial de ação favorece a exocitose, liberando o neurotransmissor. Porém, esse neurotransmissor aqui é o GABA, o ácido gama-aminobutírico. Esse GABA vai se ligar a um receptor, fazendo abrir canais, mas não canais de sódio, agora canais de cloreto. O cloreto tem carga negativa. Esse cloreto vai entrar no interior da célula, né, para o interior da célula, tornando a célula que estava lá em repouso menos 70 mV, tornando ela próximo de menos 80, menos 90 mV. Ela vai ficar mais eletronegativa. Ou seja, o que é um potencial de ação? Não é uma onda de despolarização seguida de uma onda de repolarização? Então, para despolarizar, eu tenho que sair da condição basal de repouso, de menos 70 mV, e ir a mais 40 mV. Se a célula está mais eletronegativa, maior dificuldade dela positivar. Esse processo é um processo importante, na qual a gente tem fármacos ansiolíticos, por exemplo, que estimulam eles aumentam a afinidade
do GABA aos receptores ansiolíticos, os benzodiazepínicos, os barbitúricos, por exemplo, têm esse papel. Eles se ligam aqui favorecendo a entrada de cloreto. Se favorece a entrada de cloreto, diminui a probabilidade de um potencial de ação ocorrer. Dessa forma, diminui a excitabilidade do neurônio. Se diminui a excitabilidade do neurônio, diminui a atividade neuronal. Isso, por exemplo, pode diminuir a excitabilidade do indivíduo, pode melhorar o sono do indivíduo, pode diminuir a agitação, a ansiedade do indivíduo. Ok? Então esse é um mecanismo importante. Eu solicitei aí que vocês façam uma pesquisa de algumas classes de medicamentos e vocês vão se deparar com esse mecanismo aqui de ação do GABA. Ok? Aqui então eu tenho a despolarização e aqui eu tenho a hiperpolarização. Isso ilustrado graficamente, eu teria aqui no eixo vertical a minha voltagem da membrana e em função do tempo. Então no PEPS, num potencial excitatório pós-sináptico, ocorre uma positivação da célula pós-sináptica. E aqui eu tenho um aumento da eletronegatividade dentro da célula, o que dificulta a despolarização desta célula. Uma animação ilustrando como esse processo ocorre. Eu tenho aqui então a membrana pré-sináptica, ocorreu um potencial de ação, liberou o GABA, que é um neurotransmissor, uma substância química. Ela vai se ligar a um receptor, abrindo esse receptor, porém esse receptor aqui, abrindo um canal. Porém esse canal, que é uma membrana, uma proteína de membrana, esse canal é um canal de cloreto, vai favorecer a entrada de cloreto na célula, e o cloreto tem cargas negativas. Essa carga negativa vai tornar a voltagem dessa célula em repouso mais eletronegativa. A título de ilustração, eu coloquei aqui a comunicação que ocorre não entre neurônios, mas a comunicação entre neurônio e uma fibra muscular, uma célula muscular. Não sei se vocês se recordam, confiram aí na aula, nos slides anteriores, nós falamos do sistema nervoso somático. No sistema nervoso somático, o neurônio se comunica diretamente com o tecido muscular. Para quê? Para estimular a contração. Sem o sistema nervoso, não há contração da musculatura estriada e esquelética. Então aqui, nessa imagem, eu tenho um neurônio, e aqui eu tenho uma célula muscular. Essa comunicação entre o tecido nervoso, neuronal, com o tecido muscular tem o nome de junção neuromuscular. Neuromuscular. Para que isso aqui é importante? E é como se fosse uma sinapse, porque há liberação de neurotransmissor. Essa liberação desse neurotransmissor aqui é conhecida, é a acetilcolina que participa. Quando este neurônio aqui despolariza, ocorre também a exocitose do neurotransmissor, neste caso a acetilcolina, que vai se ligar a receptores presentes na membrana da célula muscular. E quando esses neurotransmissores se ligam, ele vai fazer com que a célula muscular despolarize. A célula muscular também é uma célula excitável e a sua contração é dependente de despolarização. Isso é claro para a gente, porque no indivíduo com lesão medular, onde o estímulo não chega, o indivíduo não tem função motora, ele não tem contração muscular. Mesmo fato ocorre se eu tiver uma secção nervosa, um nervo periférico for
comprometido, for seccionado, o músculo a qual ele inerva vai deixar de contrair. Então não esqueçam disso, pessoal. Não há contração muscular sem o estímulo nervoso. O que é esse estímulo nervoso? É o estímulo que os neurônios que compõem os meus nervos, né? É o estímulo que esses neurônios dão através da liberação de neurotransmissor para se ligar aqui à membrana, vamos dizer, pós-sináptica também da célula muscular e fazer com que a fibra muscular se contraia. Essa região aqui da comunicação entre neurônios e fibra muscular, além de ser chamado de junção neuromuscular, eu também posso chamar de placa motora. Placa motora. Se esse sistema aqui não funciona adequadamente, não ocorre a contração muscular, né? Tem como inibir esse sistema? Tem. Eu comentei com vocês da toxina botulínica. Na toxina botulínica a gente faz administração local, e essa administração local do botox ou toxina botulínica, ela impede a exocitose, impede que seja liberada a acetilcolina contida aqui nas vesículas sinápticas. Se eu não libero a acetilcolina, eu interrompo a comunicação, né, que se dá aqui entre a fibra nervosa com a fibra muscular, entre a célula nervosa com a fibra muscular. E aí eu impeço dessa forma a contração muscular. Claro que a toxina botulínica depois de um tempo é metabolizada e esse processo retoma, né? Eu volto a ter a contração normal. Mas numa secção nervosa na qual eu tenho uma lesão de neurônios, eu posso comprometer a contração da musculatura. E aí o indivíduo perde a capacidade da contração muscular. As células musculares são excitáveis, as musculares estriadas esqueléticas. Se não houver estímulo, não houver atividade elétrica, potencial de ação nas células musculares, não ocorre a contração, né? É importante que a gente saiba disso também. Sem atividade elétrica não há atividade contrátil na célula muscular. E quem estimula essa atividade elétrica é o sistema nervoso através aí da junção neuromuscular, na qual os neurônios estimulam a fibra muscular a se contraírem através da liberação de neurotransmissores. Isso está ilustrado aqui através dessa animação. Eu tenho aqui a junção neuromuscular. Vamos retornar. Esse aumento de luminosidade significa um potencial de ação. Quando ocorre o potencial de ação na célula nervosa, ocorre o estímulo para a exocitose, liberando a acetilcolina, que é um neurotransmissor. Esse neurotransmissor vai se ligar a receptores, abrindo canais, favorecendo a abertura de canais, permitindo a entrada de íons sódio, por exemplo, fazendo com que ocorra a contração da fibra muscular. Então, sem o estímulo nervoso, não há contração muscular. Claro que eu tenho outros meios, né? Existem equipamentos na fisioterapia, por exemplo, a gente tem correntes elétricas capazes de estimular um músculo que é desnervado, ou seja, um músculo que não tem mais estímulo nervoso e não se contrai mais. A gente pode aplicar estímulos elétricos através de sensores mesmo colocados na pele. O aparelho causa estímulos elétricos capazes de contrair essa musculatura. Lembrando que um músculo que não contrai, ele não mantém o seu trofismo, ele acaba atrofiando, perdendo mesmo circunferência, perdendo massa, né? O músculo acaba atrofiando. E o sistema nervoso é particularmente importante aí nessa contração. Se eu tenho comprometimento dessas fibras nervosas, e isso pode ocorrer em algumas doenças neurodegenerativas, eu tenho comprometimento da função motora, porque eu comprometo o estímulo ao músculo para ele contrair. Então,
reprisando aqui, né, reforçando o nosso conhecimento sobre a sinapse, nós temos dois tipos. Em uma, as células possuem um íntimo contato, né, que permite o trânsito livre de íons de uma membrana para outra. Qual é esse tipo de sinapse? É a sinapse, vou responder mais à frente. Outro tipo de sinapse, ele é transmitido através de mensageiro químico que se liga a um receptor na membrana pós-sináptica. Então vamos responder. Aqui nós temos as sinapses elétricas, né, que possuem um íntimo contato de uma célula com a outra através das junções comunicantes, permitindo que o íon de dentro de uma célula transite para o interior de outra célula. Já na outra sinapse, que são as sinapses químicas, que são as sinapses que ocorrem entre células nervosas, entre neurônios, ela é transmitida através de mensageiro químico, que é um neurotransmissor. E aí nós temos neurotransmissores excitatórios e neurotransmissores inibitórios. Esse neurotransmissor se liga a um receptor na membrana pós-sináptica. Então o que é a sinapse? Em resumo, a comunicação de um neurônio com outro neurônio. Essa comunicação pode ser entre o axônio, entre o axônio e o dendrito, entre o axônio e o corpo. Quando um neurônio despolariza, ele libera neurotransmissores que vão se ligar a outro neurônio. Então, nas sinapses químicas, eu não tenho um íntimo contato, existe um espaço que é chamado de fenda sináptica. E é ali onde a magia ocorre, né? Onde os neurotransmissores vão se ligar para fazer aí então a sinapse. É um processo simples, não é? Mas muito importante e que a gente pode interferir nessas sinapses de diversas formas. Por exemplo, através de medicamentos, nos quais a gente pode bloquear, por exemplo, um receptor, não permitindo que o neurotransmissor se ligue. E aí a gente tem um efeito para o tratamento de uma patologia. Por exemplo, a gente tem os beta-bloqueadores, que são agentes antipertensivos, além de outras funções, na qual a gente bloqueia os receptores beta no coração, por exemplo, e aí o estímulo simpático, né, os neurônios simpáticos que estimulam o coração para aumentar a força e frequência de batimento, eles são inibidos porque os receptores estão bloqueados. Também podemos estimular, aumentando o tempo em que os neurotransmissores ficam na fenda, podendo interferir com o metabolismo desses neurotransmissores. A gente pode interferir de diversas formas e isso tem várias aplicações clínicas e também estão envolvidos em processos patológicos essas sinapses. Bom, e assim eu termino aqui essa segunda parte da aula através desses 3 vídeos. Já defini as atividades parciais e eu vou enviar para vocês. Os prazos estão apertados, mas como eu já passei o trabalho há mais tempo, espero que todos consigam fazer. Estarei disponível nos momentos de aula, né, para a gente discutir o assunto, para tirar a dúvida de vocês, e os próximos conteúdos também irei fazer gravação enquanto a gente mantém aí nesse período de isolamento social. Se cuidem todos, aproveitem que estão em casa para estudar. Tenho certeza que se vocês fizerem todas as atividades propostas, vocês não terão nenhum tipo de prejuízo acadêmico. E essa disciplina envolve também encontros, aulas práticas de laboratório, e essas aulas serão repostas. Ok? Abraço a todos, bons estudos. Vou publicar essas aulas no YouTube e depois passar o link também pelo AVA, na qual vocês poderão ter acesso. Um abraço, pessoal.